Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula sobre ácidos nucleicos. E para quem assistiu a aula passada, nós temos dois tipos de ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Nós falamos das diferenças básicas em que o DNA é dupla hélice, enquanto o RNA é fita simples. Agora nós vamos para as questões. Primeira questão: o DNA é composto por nucleotídeos. Como é que é composto esse nucleotídeo? Está perguntando. Marque a alternativa que indica corretamente as porções que compõem o nucleotídeo. Então, aqui eu vou fazer o desenho para ver se vocês se lembram. Então, vou fazer só o desenho. Letra A está falando pentose, base nitrogenada e grupo fosfato. Pentose seria esse do meio, vou colocar a letra P-E-N-T, tá? Pentose. Base nitrogenada, que é essa terceira parte, só lembrando que a base nitrogenada timina só tem no DNA e a base nitrogenada uracila só tem no RNA. Então, nós temos base nitrogenada, que é a terceira porção, e o grupo fosfato, que a gente representa pela letra P. Ok? Então, a nossa resposta é a letra A. Vamos para a próxima questão. O RNA e o DNA são ácidos nucleicos e, portanto, são constituídos por subunidades denominadas nucleotídeos. Esses dois ácidos nucleicos, no entanto, apresentam algumas diferenças, como é o caso de suas bases nitrogenadas. Assinale as alternativas e marque a que apresenta a única base nitrogenada ausente no DNA. Qual que é a base nitrogenada que eu não tenho no DNA? Resposta: uracila. Todas as outras eu tenho no DNA, mas qual que eu não posso ter? A uracila, porque a uracila é uma base nitrogenada exclusiva de quem? Do RNA, ok? As outras bases, o DNA vai ter todas elas, igual no RNA, só que toma cuidado com essa timina e com essa uracila. Próxima questão, essa questão caiu no Enem, então vamos ler. A reação em cadeia da polimerase é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 80 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Duas pontes de hidrogênio entre adenina e timina e 3 entre guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada pelo aumento da temperatura, quando são desfeitas as ligações de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. O que ele está falando aqui? Lembra que eu desenhei para você no slide anterior as duas fitas de DNA unidas? Para eu fazer a replicação, eu preciso separar essas fitas, certo? Senão, como é que eu vou fazer a replicação? Não tem como. Então, elas estão enroladas formando a dupla hélice. A primeira coisa que eu preciso fazer é separar as fitas, que são as fitas molde, são aquelas que eu vou utilizar para fazer as novas fitas. Aí a questão está falando que para eu separar essa dupla hélice, vai acontecer o processo de desnaturação, que é romper as pontes de hidrogênio que estão ligando essas duas fitas. As pontes de hidrogênio que estão ali no meio, que são essas aqui, ó, vou até desenhar na imagem, desenhar em vermelho aqui, ó. Se aqui eu tenho adenina e na outra eu tenho timina, quantas pontes de hidrogênio eu vou ter aqui? 2 pontes. Se aqui embaixo eu tenho, por exemplo, guanina e aqui eu tenho citosina, quantas pontes de hidrogênio eu vou ter entre essas duas aqui? Entre guanina e citosina? Eu vou ter
3 pontes de hidrogênio. É isso que a questão quer dizer. Para eu separar essa dupla hélice, o que eu preciso fazer com essas pontes de hidrogênio? Eu preciso quebrar essas pontes de hidrogênio aqui para poder separar as duas fitas para acontecer a replicação. Tudo bem? E aí está perguntando, qual dos segmentos de DNA será o primeiro a desnaturar totalmente quando eu aumento a temperatura? O que ele quer dizer? Eu tenho vários DNAs aí na alternativa. Gente, o que eu consigo separar mais facilmente? Eu consigo separar uma fita que tem mais adenina e timina, ou eu consigo separar mais fácil uma fita que tem guanina e citosina? Entre uma fita que tem muita adenina com timina, eu tenho 2 pontes em cada. Em cada combinação eu vou ter 2 pontes. Se eu tiver muita guanina com citosina, eu tenho 3 com 3 com 3 com 3. O que é mais fácil separar? A fita que tem mais adenina com timina, que é de 2 em 2 pontes, ou uma fita que eu tenho mais guanina e citosina, que é de 3 em 3 pontes. O que é mais fácil de ser rompido, de ser desnaturado? Se eu tenho adenina com timina, que só tem de 2 em 2, é mais fácil de ser quebrado do que de 3 com 3, né? Então, eu preciso escolher aqui qual que é a fita de DNA que tem mais adenina com timina. Então, a nossa resposta é a letra C, porque nós temos, ó, adenina com timina, aqui eu também tenho adenina com timina, aqui eu também tenho, ó, sempre de 2 em 2, tá? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 adenina com timina. Aqui em cima, ó, eu só tenho 2. Então, eu tenho muitas pontes de hidrogênio para poder quebrar. A letra B aqui eu tenho 1, 2, 3, então eu ainda tenho muitas pontes para poder quebrar. Então, a mais fácil de ser desnaturada, de ser separada, é a fita que tem a letra C, com mais adenina e timina, ok? Próxima questão, assinale a alternativa correta sobre os ácidos nucleicos. O DNA, letra A, o DNA e o RNA são idênticos em constituição e diferentes em forma molecular. Gente, o DNA e o RNA são idênticos? Não. Nós temos diferença na pentose, né? Que é aquele açúcar do meio de 5 carbonos. O açúcar do DNA é a desoxirribose e o açúcar do RNA é a ribose. Só lembrando que o açúcar do DNA tem um oxigênio a menos para ele viver por mais tempo, porque o DNA ele é mais importante que o RNA. Então, a letra A está errada. Letra B, o RNA é constituído pelas bases púricas adenina e guanina e pirimídicas, uracila e timina. O que você precisa fazer? Bases púricas, o macete que eu passei, ó. Bases púricas, você vai escrever a palavra pulga sem o L. Então, quais são as bases púricas? Eu tenho guanina e adenina. Então, aqui está falando que base púrica é guanina e adenina. E as pirimídicas são as outras, só que tem um problema. Olha o que ele falou aqui. Base pirimídica uracila. Tem uracila no RNA? Sim. Mas olha o que ele falou. Que no RNA tem timina. Aí não dá, gente. Então tá errada por conta disso. No RNA não tem timina. Vai ter uracila, ok? Letra C. O DNA é constituído pelas bases púricas adenina e timina. Bom, no DNA eu sei que tem timina, só que ele está falando que as bases púricas são adenina e timina. Quais são as bases púricas mesmo? Olha para a palavra pulga, quais são? Guanina e adenina. Então, essa timina aqui está falso, só a adenina que é. Letra D. O DNA é constituído pelas bases púricas guanina e adenina e pirimídicas, citosina e timina. Então, a letra D é a nossa resposta. E letra E, o RNA é constituído pelas bases púricas adenina e timina
está errado, porque no RNA também o RNA não tem timina. Então, a nossa resposta só pode ser a letra D. Próxima questão. Em 1953, Watson e Crick decifraram que a estrutura da molécula de DNA, ácido desoxirribonucleico, é uma dupla hélice, responsável pelas características dos organismos. Com os conhecimentos atuais, julgue as afirmativas sobre o DNA. Primeira, na autoduplicação, o que é autoduplicação? É quando o DNA quer fazer mais DNA. Na autoduplicação da molécula de DNA, cada filamento original serve de molde para a síntese de um novo filamento, duplicação semiconservativa. Ou seja, quando o DNA quer fazer mais DNA para passar para as células filhas, eu sempre vou ter uma fita molde, que vai ser a fita antiga, para formar uma fita nova. Por isso que a duplicação ela é semiconservativa. Então, a número 1 está correto. Número 2. A base nitrogenada adenina se com a citosina. É verdade isso? É adenina com timina. E só lembrando que entre adenina e timina eu tenho quantas pontes de hidrogênio? Eu tenho 2. E aqui está falando, enquanto a timina emparelha-se com a guanina. Está tudo errado. 3. As bases nitrogenadas dos dois filamentos estão unidas por ligações denominadas pontes de hidrogênio. Sim, acabei de falar com vocês. Entre adenina e timina, 2. E entre guanina e citosina, eu tenho 3 pontes de hidrogênio. Só lembrando que se eu tenho uma fita com muita adenina e timina, ela vai ser muito mais fácil de ser quebrada se eu tenho muita guanina e citosina. Então, a nossa resposta é a letra D. 1 e 3 estão corretas. Ok?